Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui mais uma vez para falar de Stranger Things, mas de Stranger Things 2, da segunda temporada que eu acabei de assistir, que saiu dia 27 de outubro. Eu consegui fazer uma maratona o mais rápido possível dos 9 episódios que saíram. E eu tô aqui para falar as minhas principais opiniões, o que eu achei. A primeira parte sem spoilers, impressões gerais, sem entrar em detalhes da trama, então você não fica preocupado, porque assim que eu vou falar um pouquinho mais com detalhes, e aí sim dar spoilers, eu vou parar, vou avisar, e aí você fica se você quiser. Eu criei uma enquete que eu acho que vai aparecer aqui em cima para vocês responderem o que vocês acharam dessa temporada de Stranger Things, então não esquece de responder para eu saber se você gostou, enfim, responde lá. E se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreve e curte esse vídeo se você estiver gostando. Stranger Things 2 começa um ano depois dos acontecimentos da primeira temporada. Na verdade, quase um ano, a gente continua em Hawkins. O que a gente não sabe que aconteceu ao longo desse um ano todo, a gente vai descobrindo aos poucos. E tudo parte daqueles acontecimentos da primeira temporada, daquele grupo que foi resgatar o Will, daquele grupo que ficou sabendo de tudo sobre o mundo invertido, porém não pode espalhar por aí, porque senão o governo, enfim, os cientistas podem entrar contra eles, contra a família, é um perigo. Fora o Will, os meninos do grupo principal, o Mike, o Lucas, o Dustin, eles continuam ali, eles continuam tentando viver uma vida tranquila, e pro Will, que é um pouquinho mais difícil, porque você já viu nos trailers, ele tem alguns efeitos, ele tem algumas coisas aí, você viu no final da primeira temporada, que ir e ficar no mundo invertido tanto tempo não fez exatamente tão bem a ele, deixou alguma coisa que você vai descobrindo também ao longo da temporada toda. E sim, a Eleven volta, você descobre também como isso acontece. A temporada, ela usa muito recurso de ficar indo com flashback o tempo todo, você não recebe tudo num único flashback, você vai ver no presente e você fica voltando toda hora em pedacinhos pra entender o que aconteceu, com partes mais fragmentadas que você tem que ir juntando na sua mente. Eu confesso que às vezes eu fiquei um pouquinho incomodada, não sei se você ficou, deixa aqui no comentário pra eu saber o que você sentiu, porque às vezes eu dizia, poxa, já cansei de 4 flashbacks sobre o mesmo momento, mostra tudo de uma vez. Eu confesso que às vezes o abuso desse recurso me incomodou um pouco, me atrapalhou, me tirou um pouco do fluxo ali de estar imersa na narrativa, mas mesmo assim Stranger Things 2 conseguiu trazer surpresas. Você sabe que depois que acabou a primeira temporada, surgiram milhões de teorias de qual era aquele monstro, o monstro lá nas sombras de 8 pernas, 6 pernas, quantas pernas aquele monstro tem. Todo mundo começou a assimilar ele com Tessel Hydra, todo mundo achou que então aquele seria o grande monstro, a grande ameaça dessa temporada, e eu acho que nessa temporada as coisas foram bem mais complexas. Na outra, eu acho que isso colaborou também pra ser uma história mais redonda como um todo. Era tudo muito simples, você tinha um monstro, o Demogorgon, e pessoas que estavam envolvidas ou na busca da pessoa que foi capturada pelo Demogorgon, ou cientistas que causaram aquilo, ou pessoas querendo derrotar aquele monstro, tudo girava em torno do Demogorgon, que vinha do mundo invertido, e aí você vai entendendo um pouquinho mais, mas era tudo muito simples, era uma premissa muito mais simples. E aí você tinha um núcleo das crianças, que tinha a Eleven também, você tinha ali o núcleo adolescente com a Nancy, com o Jonathan, com o Steve, você tinha um núcleo adulto, principalmente com a Joyce, com o Hopper, então era tudo muito mais simples, muito mais enxuto, todo mundo girando no mesmo problema. Talvez o que mais destoava um pouquinho era o drama ali adolescente, de romance, de triângulo amoroso, que continua de certa forma nessa segunda temporada também. Mas na segunda temporada a gente teve uma divisão maior desses núcleos. As personagens continuam, a gente teve personagens novos, a gente teve a Max, que todo mundo sabia que ia vir de qualquer forma, isso não é spoiler, mas que ela também entra pro grupo dos garotos. É interessante que a dinâmica que faz com que ela entre, como ela entra, como ela é aceita ou não, isso tudo não é tão convencional. Eu acho que o grupo das crianças é super bem trabalhado por eles em Stranger Things, porque os conflitos internos, os problemas que podem surgir nesse tipo de amizade são muito bem feitos, e eu acho que tem muita verdade naquilo, sabe? Às vezes tem brigas por simples implicância, por simples ciúmes, é um drama adequado pra aquela faixa etária, pra aquela fase da vida, sabe? Eu acho que é realmente muito bem feito. Tem também ali um novo irmão da Max, que não tá necessariamente super bem aproveitado, mas ele tá ali, eu acho que pra dar uma complexidade maior pra Max, e também acrescenta algumas coisas na história que você vai ver. O Sean Astin como namorado da Joyce, como novo namorado da Joyce, é incrível, eu adorei esse novo personagem. Ele é como se fosse o nerd que nunca foi popular e de repente cresceu e pegou a garota que era popular antigamente. Eu acho incrível, o personagem é muito bom. Mas não é só isso que aumentou a complexidade dos núcleos, porque a gente teve uma divisão, umas subdivisões ali. A Eleven se desenvolve sozinha ou em novas jornadas durante muito tempo, e com isso também a gente tem um crescimento muito grande em vários sentidos da Eleven até o final da história, e descobre um pouquinho mais também sobre o passado dela, sobre a mãe dela, sobre coisas que são interessantes que na primeira temporada ficaram muito flutuando ainda. A gente abre logo no primeiro episódio, então isso não é spoiler, com uma pessoa, uma garota que é mais velha que a Eleven, que tem um tipo de poder mental também ali um pouquinho diferente. Você vai descobrir também
mais pra frente quem que é ela, por que ela aparece, porque ela aparece logo no primeiro episódio, depois some, não aparece mais e você fica, pô, por que teve aquilo fora de Hawkins, essa garota, o que tá acontecendo? Mas isso, calma, se você só assistiu essa parte, ainda não chegou no episódio que explica, isso vai ser explicado. Mas com essa mescla toda que acontece, com essas divisões, com essas separações, a gente tem algumas mesclas de núcleos que não interagiam ainda na primeira temporada, ou interagiram um pouco, que eu acho que deram cenas muito interessantes, muito boas. E aí com isso, o desafio não passa a ser apenas o que tá acontecendo com o Will, e que monstro é esse, existe um monstro, existe mais de um que tá acontecendo. Você tem várias sub-histórias, vários momentos diferentes, pessoas interagindo com situações e problemas diferentes, não é tudo em volta de uma única coisa. Isso é bom por um lado, porque aumenta a quantidade de histórias, aumenta seu interesse em mais de uma coisa, mas por outro lado eu acho que a primeira temporada ficou mais redonda, essa você fica um pouquinho disperso, algumas coisas você não se interessa tanto assim, você acha que parece um pouquinho mais de enrolação do que precisava de ter, pelo menos na minha opinião. Não chega a ser ruim, mas me dá uma sensação que até confirma uma coisa que os irmãos Duffer falaram em alguns vídeos que tem de extras e tal, na Netflix mesmo, sobre essa temporada, de que eles usaram essa temporada pra fechar algumas pontas, abriram outras, com certeza, e pra desenvolver personagens que não tinham sido desenvolvidos tão bem assim. Então me dá uma sensação de que essa temporada ela tá no meio de algo maior, sabe? Eu espero que a terceira, por exemplo, venha com algo mais incrível, porque apesar de ter tido muitos momentos de ação, muito mais agitada talvez que a primeira, que ela vai progredindo nessa ação, que ela vai progredindo na tensão, a segunda você já começa sabendo que tem alguma coisa errada, já sabendo que tem alguma coisa que vai dar problema, já pessoas lutando e tentando descobrir isso, pessoas já carimbadas sabendo que existe um mundo invertido, sabendo que elas estão enfrentando, então a segunda começa sem suspense, com menos suspense que a primeira. Apesar de mais complexa, e daqui a pouquinho quando eu começar os spoilers eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, apesar de ser mais complexa, um pouquinho mais complexa do que um simples monstro matador, me conquistou menos, sabe? Eu achei que ficou menos explicado. O Demogorgon também não era explicado, mas eu acho que o que eles criaram, o que eles trouxeram pra segunda temporada, necessitava um pouquinho mais de mais informação pra eu ficar mais empolgada. Mas antes de começar com os spoilers, assim, eu gostei muito da segunda temporada, eu continuo gostando de Stranger Things, eu continuo hypado pra uma terceira temporada, que eu espero que seja confirmada pra logo. Ela veio com uma qualidade técnica superior, nitidamente eles investiram ainda mais na segunda temporada, investiram massivamente mais. A atuação dos personagens são muito boas, a atuação do elenco infantil é sempre incrível, mas a atuação da Winona é muito boa, a do Sean Astin colaborou muito pra história também. E um pseudo-spoilerzinho nesse final dessa primeira parte aqui é que eu posso dizer que o que todo mundo achava sobre o monstro, quem era o monstro, o que era ser, teorias, eu acho que todas estavam muito erradas ou parcialmente muito erradas, porque eu pelo menos não vi nenhuma chegando perto do que eles realmente criaram pra esse monstro, pra esse novo desafio da segunda temporada. Agora eu vou começar a parte de spoiler. Se você não assistiu ainda, se você ainda está assistindo, não chegou ainda no final, cuidado que aqui eu vou comentar detalhes do que acontece de fato na história nos 9 episódios, então fica atento. Desde a primeira temporada, o núcleo ali da Nancy, do Jonathan e do Steve, me dava uma desligada um pouco na história. Eu tava querendo saber de monstro e de repente começava um romance ele adolescente. E que na primeira temporada eu entendia muito bem que fazia parte até mesmo desse clima de filmes dos anos 80, de filmes de jovens, que sempre tinham todos aqueles dramas de escola e era tudo muito clichê, mas um clichê lindo, que eu gostei de ver por causa disso, de tudo que me remetia àquilo. Na segunda, esse triângulo é resolvido muito mais rápido, porque a Nancy já entra num problema com o Steve rapidamente, né, eles de certa forma se afastam, e ela já parte numa nova missão com o Jonathan, que é quem ela procura pra poder resolver, que é parceiro dela de fato pra fazer o que ela precisa fazer nesses problemas todos, e eles acabam com a interferência daquele investigador e tudo jogando verdade nas caras deles, e eles acabam se relacionando. A gente não sabe se numa terceira temporada eles vão ficar oficialmente juntos, mas o fato é que eles finalmente tiveram alguma coisa nesse momento na segunda temporada, o que eu confesso que me deixou com muita pena do Steve, porque o Steve parece verdadeiramente apaixonado pela Nancy, e a Nancy que na verdade foi arrastando ele sem gostar o quanto ela dizia que gostava, então fiquei de verdade com uma certa pena. Até porque o Steve começou sendo um babaca na primeira temporada, ele foi tendo um crescimento incrível que me fez até gostar dele. A interação dele nesse momento na segunda temporada com as crianças é genial. Eu acho que ele parece aquele tio novo que interage com as crianças, que tenta ser babá, mas no final das contas as crianças passam por cima dele, e aí ele entra naquela toda confusão, e aí ele tenta defender as crianças acima dele. E eu, sinceramente, nessa temporada, por exemplo, gostei muito mais do Steve do que do Jonathan, que de fato não fez nada prático, né? Não fez nada de ação mesmo. A Max é uma personagem que veio com muita personalidade desde o início, ela veio com personalidade, mas diferente da Eleven. Então é uma personagem nova, mas que não foi uma substituta da Eleven, enquanto a outra não estava no grupo, enquanto a outra estava sumida, aparentemente morta, enfim. E interessante que o Lucas na primeira temporada tinha questões com a Eleven, agora o Mike tinha questões com a Max. O meio irmão dela eu acho que é um personagem chato, que nas cenas dele sozinho, sem ela, que não era uma interação pra poder aumentar a construção e o contexto da Max, eu achava que ele era meio assim
irrelevante, totalmente irrelevante. Não sei se numa terceira temporada daqui pra frente ele vai ter alguma importância a mais. A Eleven ficou muito tempo sozinha. Eu fiquei a temporada quase inteira louca como ela pra que ela encontrasse com o Mike, que ela voltasse pro grupo, mas os irmãos Duffer usaram isso pra que ela tivesse a sua própria construção, que ela fosse atrás da sua própria verdade, que ela descobrisse quem era a mãe dela, o que aconteceu com a mãe dela. Ao mesmo tempo a gente descobriu também o que rolou, como que aquilo tudo aconteceu. E daí nisso tudo a gente descobriu que existia também uma outra menina que também estava com a Eleven naquela época. Eu acho estranho que a Eleven não tenha nenhuma memória disso, porque apesar dela ser criancinha, ela tinha uma memória, né, de ter uma interação com alguém, mas bem, pode ser que isso aconteça, não sei. Mas o que me incomodou especialmente nessa relação dela com essa irmã dela, com essa amiga da infância, da 8, né, é que a gente sabe que a Eleven tem esses poderes, teoricamente, hipoteticamente, porque ela era um bebê que estava ali na barriga da mãe, enquanto a mãe sofria várias experiências, e aí isso aconteceu, né, ela nasceu dessa forma. Apesar da gente saber que a outra menina existe, dá a entender que existiam outros testes com outras crianças e tal, com a menina indiana que sumiu, não fica explicado se ela já era assim, se ela nasceu assim, dá um ar meio de X-Men, eu acho, pra trama nesse momento, né, pessoas com poderes sendo criadas, parece até o filme do Logan, que tem um laboratóriozinho de crianças mutantes, e o poder dela é totalmente psíquico, né, ela mexe só com a mente, ela não mexe com nada material. Então eu acho que apesar de ter explorado, sim, onde ela estava e a relação das duas, o que foi interessante pra Eleven, sobretudo, pra Eleven se construir, pra Eleven voltar e entender o que ela quer, apesar disso eu ainda fiquei um pouquinho incomodada, porque eu não entendi muito bem ainda se tinha outras crianças, se ela é a 8, a outra é a 11, e a 8 também tinha poderes psíquicos, cadê o resto? Então ainda ficam muitas perguntas no ar. E a gente teve o Will, claro, que mais ou menos as teorias estavam certas, porque o Will realmente tinha uma coisa dentro dele, ele teve, de certa forma, um monstro dentro dele, e ele teve um lado Will maligno, né, como mesmo os irmãos Duffer falaram, que até esse lado ia ser um pouquinho mais acentuado, mas ficou mais ali implícito, né, às vezes ele era um Will normal e ele foi mudando pro Will maligno sem a gente perceber, e de repente ele deu uma dica achando que era o Will bom, e a gente percebeu que era uma armadilha do monstro dentro dele. Então achei que isso ficou bem feito, mas era mais ou menos o que a gente esperava, é claro que de outra forma, mas mais ou menos o que a gente esperava que ia acontecer mesmo. O Will funcionou como um tipo de espião ali no meio daquela situação toda, mas a comparação que eles fazem do monstro mesmo é com o Mind Flayer de Dungeons and Dragons, do Falador de Mentes, controlador de mentes, que na série ficou sendo meio como uma sombra, como se fosse uma entidade superior, um poder superior do mundo invertido, que tem um controle sobre todos aqueles seres que ele ou criou, ou que ele colocou como se fosse um vírus, como se fosse uma forma do seu controle. Ou seja, no Will, por exemplo, ele colocou o seu vírus, ele estava um pouco dentro do Will também. Então, como todos aqueles outros seres, os Demodogs, os Democães, os Demogorgons misturados com cães, ele podia controlar todos eles, como ele fez o Will falar certas coisas pra prejudicar o grupo, e podia também ver através deles, né? Então, se por exemplo aqui era uma ameaça, ele direcionava todo mundo pra lá, ou se então mudou pra cá, ele direcionava pra lá. Então, era um controle meio que de mente, mas eu acho que ainda ficou muito pouco explicado. Por exemplo, na segunda temporada, a gente não teve uma explicação do que é o mundo invertido mesmo. Ah, é um mundo paralelo ao nosso mundo, o mundo inverso, mas por que tá em Hawkins? De onde surgiu? Por que surgiu? E que monstro é esse? Esse monstro surgiu de onde? Ele criou os outros? Existe outros monstros lá dentro? Outras categorias? Quer dizer, só existia um Demogorgon ou existe mais Demogorgon? E fora os Demodogs, existe algum outro tipo de ser lá? Que o D'Artagnan, que é o pequenininho que o Dustin achou, criou? Que criou algum tipo de vínculo, né, um com o outro? Quer dizer, ele tinha sentimentos para além do que ele tinha como uma fera. Então é possível que haja seres que lá dentro não são só maus, que são apenas carnívoros, mas que podem ser como pets, que podem desenvolver um certo sentimento por pessoas. Então, apesar dos irmãos Duffer falarem que eles fizeram a temporada para fechar perguntas, eu acho que eles abriram um mundo de perguntas novas, em que inclusive não confirmaram, não reforçaram nenhuma teoria do tempo, nenhuma teoria de várias linhas temporais, nenhuma teoria que tinha sido feita até então. Eu não sei o que vai surgir agora com esse novo monstro, com essa nova ameaça que continua pairando sobre Hawkins. A última cena a gente vê o baile acontecendo e no mundo invertido, no mundo inverso, a sombra estava exatamente ali, tomando conta, apesar da Eleven ter fechado o portal, e daqui a pouco eu falo sobre essa cena, inclusive. Então, não sei você já tem alguma teoria sobre esse monstro? Eu quero muito saber de você o que você tá achando, porque eu fiquei muito ainda confusa. Talvez eu não tenha parado pra pensar, talvez eu precise assistir todos os extras ainda de Stranger Things, ver mais teorias, ver mais pesquisas, mais entrevistas, mas eu acho que sem explicação muito palpável ficou algo mais imaginativo, mais de ficção ainda, mais sobrenatural do que foi a primeira temporada em si. Agrega complexidade? Agrega também, como todo o resto, mas também deixa muita coisa com dúvidas que talvez, por exemplo, para algumas pessoas dá uma desanimada, sabe? Você espera respostas e você recebe mais perguntas, mais coisas. A última cena em que a Eleven consegue então chegar num ápice, ou pelo menos num nível muito superior do seu poder, acho que ficou ainda mais X-Men, porque ela consegue inclusive elevar o seu corpo, flutuar, enquanto ela usa muita da sua força, porque ela consegue tanto bloquear aquela sombra
Sombra de sair, de atacar, de conseguir impedir que ela fechasse o portal, quanto fechar o portal que tava enorme. Achei legal, uma atuação muito emocionante, uma cena muito bonita, com cores lindas, efeitos visuais muito bonitos, mas de novo trouxe mais uma carga ali de sobrenatural, uma carga realmente de novo meio X-Men, meio poderes, mais as coisas estão ficando mais mágicas, mais complexas, mais fantasiosas nesse universo todo, né? Mas a relação dela com o Hopper, a forma como ele a protege, a forma como ele acolheu ela como se fosse uma filha, e agora literalmente ele vai ser o pai no papel dela, eu achei muito bom, né? Tá criando uma nova família em Stranger Things. Se acontecer ali a união do Hopper e da Joyce, que muita gente quer, vai criar uma grande nova família da Joyce, os seus filhos e a Eleven juntos, não sei, quem sabe daqui a pouco aconteça. Fiquei arrasada, totalmente arrasada com a morte do Bob, chorei. Eu sentia que ele não ia ficar, porque a gente sente que eles querem unir Joyce e Hopper, então eu achava que ou iria sair prejudicado de uma maneira, alguma coisa ia acontecer, eu esperava que talvez ele fosse morrer, mas eu fiquei, não, tomara que não morra, que ele leve um pé na bunda, mas que ele não morra. Mas fiquei muito triste, com um personagem que eu gostei muito, que me cativou de verdade muito rapidamente. De repente ele morre daquele jeito horroroso, uma atrocidade total, eu fiquei muito mal. Aí depois eu revi naquela cena, porque o André viu depois de mim essa cena, ele tava vendo, eu fiquei assistindo, e eu vi que eu não tinha visto, que ele fica com o braço assim esticado em direção a Joyce quando ele tá morrendo. Nossa, acabou comigo. Acabou comigo. Saldo geral, eu gostei muito do Bob e da Max, desses dois personagens novos. Gostei do maior desenvolvimento que teve do Steve, da Eleven, do próprio Hopper. A Joyce continuou com essa mania de colar as coisas em casa, que eu acho que talvez na terceira temporada eles podiam não fazer isso, porque vai começar a ficar assim, pô, de novo, né? Espero que o Will não seja de novo a criança que vai sofrer novamente na terceira temporada. Com certeza na terceira temporada de alguma forma vai ter um novo portal, uma forma nova de abrir o mundo invertido pra o mundo real. O mundo invertido dessa vez começou a se espalhar pra caramba, né? O que vai acontecer na terceira temporada? Eu não consigo imaginar o que vem por aí. Talvez eu consiga supor e tal, mas eu acho que eles deixaram um caminho totalmente livre pra eles criarem em cima, cheio de respostas que ainda não foram dadas, então eu acho que o que vem por aí na terceira temporada vai ser ainda mais surpreendente. Espero que eles fechem pontas à medida que eles vão abrindo outras. Eu quero saber a sua opinião, vota na enquete que vai estar aqui em cima, eu espero que eu tenha acertado o lado dessa vez, eu acho que é aqui. Me conta o que você achou da segunda temporada, o que você mais gostou, o que você está esperando pra terceira temporada, me conta se você chegou perto da teoria do monstro, se você achou, imaginou o que ele ia ser antes de assistir, se você acertou, porque eu não imaginava nada disso. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!